Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o professor Carlo Requião da Cunha, que trabalha com a gente no departamento de Física da URGS. Ele vai falar para nós onde que ele fez a pós dele e também a área de pesquisa, né, que ele trabalha, e o que ele vem fazendo na área de pesquisa lá no Instituto, certo? Olá, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, pessoal, eu fiz meu doutorado, foi na época jurássica, em 2005, se não me engano, eu acabei. Foi na Universidade Estadual do Arizona, nos Estados Unidos, que é um grande deserto. As temperaturas no verão batem às vezes 50, 51 graus. Violento, super seco, mas um lugar agradabilíssimo. Na época eu estava mexendo com microscopia e a ideia era a gente conseguir enxergar assim, o movimento que um fluxo de elétrons fazia em coisas muito pequenininhas, na ordem de nanômetros, que nem a gente estava falando antes. Quer dizer, coisas extremamente pequenininhas. Sim. E não um fluxo qualquer, assim, mas a gente estava bastante interessado no comportamento complexo de elétrons, quer dizer, como eles juntos, interagindo entre si, interagindo com o meio, que padrões eles formavam. E tudo isso no ponto de vista quântico. Hoje em dia está em moda, né, coisas quânticas, então desde aquela época a gente tenta fazer isso. A ideia não era fazer a computação quântica, que é outra coisa que está em moda hoje, mas entender o comportamento desses sistemas complexos num nível tão baixo. Então, o microscópio ele tentava perturbar os elétrons, e se houvesse bastante perturbação, a gente conseguia dizer que ele tinha bastante deles. Então, mexendo com a microscopia, a gente conseguia fazer imagens desse fluxo de elétrons. A partir daí, a coisa evoluiu bastante, a gente começou a observar coisas, por exemplo, transições caóticas em fluxos de elétrons, caos quântico, coisas bastante inesperadas, como que um sistema quântico pode apresentar caos. E por aí foi. Depois acabei montando outros microscópios, microscópios também bastante peculiares, que trabalhavam assim com temperaturas próximas de 300 milikelvin. Quer dizer, hoje a gente está com 300 e algumas coisas Kelvin, esse microscópio era 300 milikelvin, lá embaixo. Boa. E campos magnéticos fortíssimos também. 8 Tesla, cheguei a trabalhar com um de 16 Tesla. Coisas bastante violentas. Isso tudo para tentar fazer com que os elétrons se comportassem de forma diferente, para ver como é que eles agiriam dessa forma. Mas vocês estavam interessados mais nos fenômenos que estavam acontecendo nos materiais. Vocês queriam estudar os fenômenos, basicamente. Os fenômenos. A gente queria ver comportamentos coletivos de elétrons. Sim. Em constrições quânticas, em coisas muito pequenas, fios quânticos, pontos quânticos, coisas de baixa dimensionalidade. Sim. Bastante fio quântico, quer dizer, assim, o elétron só conseguia se mover em uma linha, em uma dimensão, ou às vezes assim um pontinho quântico, uma constriçãozinha, coisas bem pequenininhas para forçar que ele interagisse com outros e com o meio. E aí a gente conseguia ver esses fenômenos bem interessantes de transição caótica e outras coisas desse tipo. Sim. Estudo experimental, né? O que exigia uma grana violenta. Sim, imagino. Né? E depois disso fui fazer um pós-doc em Montreal, no Canadá. Isso foi até 2006. Aí eu passei de 50 e poucos graus positivos para menos 20, menos 20 e tantos. Nossa. E depois eu vim para o Brasil. Eu estou com o Brasil aqui desde 2007. Sim. Tentando fazer coisas parecidas. E aí tu veio para Porto Alegre, que fica entre menos 20 e 50 graus. Não, antes eu ainda parei em Florianópolis. Disse, não. Depois desse extremo agora eu quero dar uma relaxada. Vamos para Floripa. Ah, bom. Mas tu continuou fazendo o que tu fazia lá aqui? Eu comecei, fiz algumas coisas, tentei fazer alguma coisa experimental, mas assim, é muito caro fazer isso. Então, faz algum tempo que eu troquei para teoria, tentei observar esses fenômenos teoricamente.
e botei a parte experimental para um colaborador do Japão. Então ele faz a parte experimental e eu faço análise teórica aqui em Porto Alegre. Sim, imagino. É. Imagino o quão complicado é fazer as mesmas coisas que fazia lá, fazer aqui, né? Não, é muito dinheiro mesmo. Sim. Só um pedaço do microscópio na época custou $250 mil, quer dizer, isso aí dá alguns milhões de reais. Não é muito factível no Brasil, não. Sim, claro. Mas o pessoal do Japão, eles dão todo o suporte, a gente consegue fazer isso colaborativamente. Sim, claro. Por isso que essa parte de colaboração é muito importante na ciência também, né? Sem dúvida, a gente poder fazer visita técnica, a gente poder conversar com os colaboradores, né? Senão a coisa não anda. E tu, por que tu tá fazendo agora? Tu tá utilizando basicamente algum tipo de pacote para tu resolver equações? Ou tu tá trabalhando analiticamente, assim? Como é que tu tá trabalhando agora, assim? Daria para usar algum pacote, mas eu tenho um pouco de masoquismo. Então, eu gosto de fazer tudo em primeiros princípios e lá do zero. Claro. Então, o que eu uso de pacote? Poxa, eu uso Fortran. Sim. Um pouquinho de Python para fazer ligação entre algumas coisas. Às vezes Assembler, porque velocidade para mim é fundamental. Então eu subo o máximo da máquina. Sim. Então Fortran, Python quando é alguma coisa trivial, Assembler quando eu quero violentar o negócio. Sim, entendo, claro. Tem gente que usa Python direto, mas para mim não dá, eu perco velocidade. Ou MATLAB, matemática, né? Mas não, eu realmente preciso de muita velocidade. Sim, e qual tipo de sistema que tu está estudando agora? Assim? Então, eu comecei a observar que esses fenômenos que aconteciam lá na escala quântica com elétrons acontecem em vários outros sistemas. Uhum. O que eu estou estudando até agora, um pouquinho antes de a gente começar a conversar, é um sistema bastante, vamos dizer, familiar para todo mundo. Sim. Dinheiro. Sim. Eu comecei a ver que sistemas econômicos têm comportamentos muito parecidos com sistemas eletrônicos. Então comecei a pesquisar a parte de econofísica. Que fenômenos a gente consegue espelhar na realidade econômica. E são vários, tem muita coisa interessante. Sim. Por exemplo, crises. De certa forma, a gente estava vendo uma crise em sistema eletrônico. A gente vê crises econômicas, né? O colapsos, mesma coisa, a gente vê a mesma coisa com sistemas econômicos. Mas não parei com o elétron também, o elétron continua. Tu tá basicamente trabalhando em duas frentes, assim. A gente diz que é uma física por analogia. Então a gente faz as duas coisas e tenta procurar similaridades entre os dois sistemas. Sim, tu tá basicamente dizendo que o teu sistema eletrônico ele é complexo de uma maneira e que tu tem métodos para estudar isso, que tu pode aplicar em outras coisas que também são complexas. Exatamente. São tão complexas que dá para tu aplicar o mesmo tipo de método. Tenta pegar as mesmas ferramentas e aplicar para problemas de outros sistemas. Isso é muito legal. Legal. Bastante interdisciplinar também. Sim, mas então um aluno que vai trabalhar contigo hoje em dia, ele basicamente vai programar, então? Basicamente, bastante programação. Legal. Bastante pessoal no segundo grau vê álgebra linear, a gente trabalha com álgebra multilinear, bastante tensores. Sim, é tanta coisa ali que tu fazer um tratamento só na folha de papel ali é impossível, né? Não tu vai ter que ir para pedir uma ajudinha pro computador, né? Bastante ajudinha. Legal. Bastante Show. Coisas de mecânica e estatística a gente usa também. Sim. Legal. Não sei se tu queria dizer mais alguma coisa, que a gente está meio que no limite do... Já está no limite? Já estamos chegando aos 10. Outra coisa que está bastante... Mas a gente pode ir até os 15 tranquilo.
Vamos até onde for possível. Legal. Uma coisa que está bastante em moda também, que a gente está usando, é o que o pessoal chama hoje de machine learning. Para mim é velha estatística, né? Sim. Mas a gente está tentando usar ferramentas de machine learning para tentar prever esse tipo de crise, tentar prever alguns comportamentos eletrônicos. Tem um pessoal na Alemanha que eu andei lendo que eles estão aplicando machine learning para fazer a previsão do tempo, né? De uma maneira mais acurada, assim. Tipo, utilizando, no caso, dados antigos e tentando fazer uma previsão baseado simplesmente nesses dados previamente coletados, né? Na verdade, eu estou usando uma sacanagem que foi proibida na Califórnia. Lá eles usam o deepfake. Então Sim. Eles conseguem fazer assim, atores falar coisas que eles não falaram, políticos, etc. Sim. Eu estou usando a mesma ferramenta para fazer tradução de imagens de microscopia para imagens de coisas que eu quero. Mas a ferramenta é a mesma. Interessante. Né? Então são essas 3 áreas que eu estou trabalhando hoje. Um pouquinho de comportamento de elétrons lá na escala quântica, sistemas complexos do mundo real, crises, colapsos, e machine learning para tentar prever esses fenômenos. Que legal. Interessante. Legal. Então tá. Eu queria te agradecer pela conversa. Até a próxima. Obrigado, Alexandre. Até mais, pessoal. Até. Batatinha quando nasce.